dia! Hoje na nossa aula de história nós vamos trabalhar sobre o patrimônio cultural brasileiro. Vamos lá? Nós vamos estudar sobre o patrimônio cultural brasileiro. Observem as páginas 56 e 57. A fotografia apresenta as ruínas da igreja de São Miguel Arcanjo, no município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Observe bem essa fotografia e vamos pensar um pouquinho sobre as seguintes perguntas. Pergunta 1. O que mais chama a sua atenção ao observar a fotografia? 2. Você acha que é uma construção antiga ou atual? 3. Na sua opinião, ela sempre foi assim? 4. Quem mora nela? Ou não é um lugar para morar? 5. Você acha que existem pessoas que gostam de ir a esse lugar? Quem? E por quê? Essas ruínas se tornaram patrimônio porque são importantes para a preservação da memória dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem no Rio Grande do Sul. Elas faziam parte de um conjunto de reduções jesuíticas conhecida como Sete Povos das Missões. Entre os anos de 1754 e 1756, a região foi disputada por portugueses e espanhóis, ignorando a presença indígena dos povos Guarani. Portugueses e espanhóis assinaram o Tratado de Madrid, que dividiu as terras americanas entre eles e aliaram-se para expulsar os indígenas da região. Essa guerra é conhecida como Guerra Guaranítica e representa a resistência indígena diante da colonização europeia. Na página 58, vamos aprofundar sobre esse assunto. Neste capítulo, você vai estudar o patrimônio cultural material brasileiro e conhecer construções, objetos, lugares e monumentos do passado que existem e nos ajudam a compreender como eram as coisas em outras épocas. O que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que existe ou acontece em um lugar e que é importante para as pessoas que já viveram e ainda vivem ali. Os patrimônios culturais sempre nos dão uma ideia das coisas que aconteceram em outras épocas, antes mesmo de a gente nascer. E esses acontecimentos tornaram-se memória dos nossos antepassados e chegaram aos dias atuais. Por isso, conhecer e valorizar o patrimônio cultural é importante para entender o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso modo de viver e o nosso jeito de ser. Tipos de patrimônio cultural. Existem diferentes tipos de patrimônio cultural, entre eles o patrimônio material, que é composto de construções, objetos, monumentos e obras de arte. O patrimônio imaterial, que é constituído por festas, comemorações, músicas, comidas, saberes tradicionais e conhecimentos transmitidos de geração a geração. E o patrimônio natural, que é formado por elementos naturais, geográficos e paisagísticos, incluindo a fauna e a flora, os ecossistemas
e as estruturas geológicas de um lugar. Observe alguns exemplos. Observando as imagens da página 59, podemos ver na primeira imagem detalhe de banca da Feira de Caruaru, popularmente conhecida como Feira da Sulanca, Pernambuco, 2007. Ao lado podemos ver o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. É uma das construções mais importantes do Brasil. O projeto arquitetônico é do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa, reconhecido como Patrimônio Material Brasileiro em 1966. Abaixo nós podemos ver uma imagem do Bumba Meu Boi. Em 2011, o Bumba Meu Boi, celebração tradicional do Maranhão, foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro. Podemos ver também o Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. É o maior sistema inundado de água doce do planeta e um dos ecossistemas mais ricos em vida silvestre. Em 2000, foi reconhecido como Patrimônio Natural Mundial. E a última imagem nós podemos ver o sítio arqueológico Cais do Valongo. Foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2017. Localizado no Rio de Janeiro, o cais foi o principal ponto de desembarque de africanos no Brasil. Na página 60, nós vamos conhecer alguns patrimônios materiais. O patrimônio material é o conjunto de bens materiais palpáveis, ou seja, que pode ser tocado, como bibliotecas, cinemas, museus, teatros, fotografias, livros, documentos, obras de arte, sítios arqueológicos ou cidades históricas. Vamos observar nas imagens alguns desses patrimônios. Na primeira imagem, nós podemos ver o Forte dos Reis Magos, localizado no município de Natal, Rio Grande do Norte. Em 1599, ele foi construído para proteger o território contra os invasores estrangeiros que chegavam pelo mar em busca de riquezas naturais. Próxima imagem: Ouro Preto, cidade histórica localizada em Minas Gerais. Há muito tempo, ainda nos anos de 1700, várias pessoas que viviam ali ganharam muito dinheiro com a exploração do ouro. Por isso, Ouro Preto tornou-se uma cidade rica e importante. Próxima imagem: acervo bibliográfico do Real Gabinete Português de Leitura, localizado no Rio de Janeiro. Além de livros e documentos, a biblioteca possui esculturas e um acervo de obras raras. Na próxima imagem podemos ver a Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada em Brasília. Na imagem abaixo podemos ver a Biblioteca Nacional de Brasília, faz parte do Complexo Cultural da República, na Esplanada dos Ministérios. Atualmente é considerada um centro de referência cultural, informação e convivência. E na última imagem nós podemos ver uma pintura rupestre no sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nesse local também se encontram esqueletos e artefatos pré-históricos que comprovam que já existiam seres humanos vivendo no Brasil há mais de 50 mil anos.
Vamos relembrar os assuntos trabalhados na aula de hoje? Nós trabalhamos sobre o patrimônio cultural. Nós vimos que o patrimônio cultural, ele é tudo que acontece em um lugar ou que existe e que é muito importante para as pessoas que vivem no lugar ou já viveram. Vimos que há alguns tipos de patrimônio, entre eles o patrimônio material, o imaterial e o patrimônio natural. Hoje nós trabalhamos mais o patrimônio material. Vocês observaram algumas fotografias desses patrimônios cultural material. Eu coloquei algumas dessas imagens aqui. Quero ver se você consegue identificar cada uma delas. Essa primeira imagem, você consegue identificar qual é esse patrimônio cultural? Se você disse que é a igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada em Brasília, sua memória está muito boa. Agora, analisando a imagem seguinte. Qual é esse patrimônio? Você lembra? A Biblioteca Nacional de Brasília. Muito bem. E essa imagem de baixo? Faz parte de qual patrimônio? Isso, se você disse cidade histórica localizada em Minas Gerais, Ouro Preto, muito bem. E a última imagem? Qual é o patrimônio? O Teatro Amazonas. Muito bem, crianças. Vamos continuar observando. E esse primeiro patrimônio, você se lembra qual é? É o sítio arqueológico Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro. E a segunda imagem? Você se lembra? É o Forte dos Reis Magos em Natal. A imagem de baixo é o patrimônio, pintura rupestre no sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E a última imagem nós podemos ver o acervo bibliográfico do Real Gabinete Português de Leitura. Muito bem. Se você não reconheceu alguns, volte nas páginas 59 e 60, observe de novo. É importante, ao você observar uma imagem, você saber que faz parte do patrimônio material cultural brasileiro. Vamos voltar um pouquinho na atividade da página 51, na seção internauta, para registrar um dos pratos dos poloneses. Vamos fazer juntos. Atividade 1. Assim como outros povos, os poloneses trouxeram influências para a culinária. Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet o nome do que é feito e como é feito o prato típico polonês da imagem ao lado. Vamos fazer juntos. Nome do prato: pierogi. Ingredientes: farinha de trigo e água morna. O recheio mais comum na tradição polonesa é a ricota com um purê de batata. Modo de fazer: após misturar a farinha na água, a massa é aberta e os pierogies são cortados em formato redondo. O recheio é colocado bem no centro
e eles são fechados em forma de um semicírculo, similar ao pastel. Depois é só cozinhar em água fervente. Dessa forma, terminamos a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.